Nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, conselheiro Kennedy Barros, que foi reconduzido ao cargo, era presidente, foi reconduzido ao cargo, e o presidente gentilmente atendeu o nosso convite, porque apesar de ser um período próximo ao Natal, depois tem fim de ano, a agenda no Tribunal de Contas do Estado é corrida. Então, presidente, eu queria agradecer a sua presença, pelo fato de o senhor ter aberto esse espaço na agenda, mesmo nessa correria, porque fim de ano, ao contrário de outros locais, tem folga, no TCE é mais intenso, né? Eu é que agradeço o convite, sempre está aqui um grupo conceituado de comunicação e sempre, sobretudo, conversar com um jornalista conceituado como você é um motivo de alegria. Nós estamos lá no plantão, é um período bem intenso, como você falou, e não vai parar não, as atividades vão continuar normalmente, dando total regularidade administrativa onde o tribunal for invocado. Presidente, a gente às vezes fala em recondução, olha muito para o lado, que bom que foi reconduzido. Uma recondução à presidência de uma corte de tamanha importância como é o TCE, você pode até celebrar, mas vem uma carga de responsabilidade muito maior do que a celebração, né? Exatamente. Eu, quando convidado pelos colegas, diga-se de passagem, eu não me lancei candidato à reeleição, os colegas que tiveram a ideia, eu me senti, lógico, lisonjeado, porque foi o reconhecimento por um bom trabalho. Isso, por outro lado, aumenta a minha responsabilidade. Então, se a confiança depositada existe e se o reconhecimento de que a gestão foi boa, me dá a responsabilidade de procurar não deixar cair nem um pouquinho dos resultados obtidos na gestão que ora se encerra. Darei o melhor de mim. Presidente, eu queria tratar, vamos falar de vários assuntos, um deles é um mais recente, aliás, bem recente, de agora há pouco, uma decisão que o senhor tomou, o Tribunal de Contas do Estado, uma decisão dura, mas uma decisão, na visão da Corte, necessária para garantir o bem-estar, neste caso específico, de uma parcela da população que são os funcionários da Prefeitura de Teresina. O senhor determinou o bloqueio das contas da Prefeitura de Teresina para que o pagamento fosse garantido. Veja bem, eu, ao chegar no tribunal hoje é o primeiro dia do recesso. Eu me torno, por ser o presidente, o relator de todos os processos. E me deparo com uma situação. Existe uma equipe de transição que acompanha as gestões em cada um dos municípios do estado do Piauí. O que é que busca essas equipes de transição? Da regularidade administrativa. Só para pontuar, desculpe, presidente, porque nos municípios tem as equipes de transição dos prefeitos, ou reeleitos ou eleitos. O senhor está falando da equipe de transição do TCE. Não, estou falando das próprias transições dos municípios que mantêm o tribunal informado sobre determinadas situações que invocam a presença do tribunal. Então, o que o tribunal busca com as transições é o quê? Da normalidade administrativa. E hoje chega lá uma reclamação por parte da equipe de transição, já tinha chegado também por parte da imprensa, de que estava havendo alterações que poderiam trazer como consequência não pagar o salário dos servidores no mês de dezembro. Ora, os recursos que chegam na municipalidade no mês de dezembro são para cá as obrigações do mês de dezembro. Gestor que vai chegar em janeiro não vai ter recurso para pagar as obrigações de dezembro e de janeiro. Então, a medida foi tomada no sentido de quê? De garantir que os recursos sejam carreados para o fim que está designado, que está determinado, qual seja o de pagar os vencimentos dos inúmeros servidores da municipalidade que não podem ficar sem seus salários. Ela visa tão somente dar regularidade administrativa ao município. Presidente, aí para a gente entender essa medida mais detalhadamente, essa medida bloqueia todas as contas da Prefeitura? Todas as contas ficam bloqueadas e o gestor pode encaminhar a relação do que pretende pagar. Por exemplo, ele encaminha a folha de pagamento, ela toda especificada, dizendo que é para esse fim o pagamento. Automaticamente vai liberado para pagar aquele fim, ou seja, é a garantia de que os recursos serão garantia para honrar o compromisso com os servidores. E aí, obviamente, à medida em que o gestor provar que aquele dinheiro que ele solicitou para pagar o funcionalismo
Pedindo que o TCE constatar que o funcionalismo foi pago e as contas. Basta ele encaminhar a relação, o gestor encaminhar a relação dos servidores, o valor da folha, que ele almeja fazer a quitação daquela obrigação. O tribunal vai fazer um ofício para o banco, dizendo para fazer a liberação exatamente daqueles pagamentos. Ou seja, o objetivo é só garantir os recursos para o servidor, no mês de dezembro, não ficar sem salário. Agora, presidente, se for feita a solicitação, ou feita a solicitação encaminhada ao TCE, o TCE encaminha um ofício ao banco, o banco libera os recursos, mas o executivo tem que provar que depois... Não existe risco de ser pago para outro fim, porque na própria determinação já vai dizendo e apontando a relação das quitações que serão feitas. Então, e não há possibilidade. Não há como haver uma liberação e esse recurso ser carreado para outro fim. Não há essa possibilidade. Até que isso seja aprovado, está tudo bloqueado. Está tudo bloqueado. Nós temos o quê? Hoje é dia 23. 23. 24 e 25 praticamente sem funcionamento. 26, 27, quinta e sexta. 28, 29, final de semana. 30 é um dia de funcionamento. 31 já não tem expediente bancário. Nós estamos falando de 3 dias úteis. Então, quer dizer, vale a pena você deixar centenas e centenas de servidores ficarem sem salários, porque pode acontecer a determinação de se pagar outras coisas que não o servidor, e esse atraso de servidor ocorrendo vai ficar para outra gestão que vai tomar posse, que já vai ter os recursos do mês de janeiro para pagar o mês de janeiro. Como é que ele vai pagar dezembro e janeiro? Não vai ter recurso para isso. Então, a precaução foi nesse sentido. Presidente, vamos continuar falando de transição e daqui a pouco a gente toca em outros assuntos que eu considero muito importantes, que são trabalhos assim que melhoram muito as gestões e se não fossem essas fiscalizações, essas determinações do TCE, orientações, a coisa já tinha degringolado aí em vários municípios do Piauí. Nós estamos chegando ao final do ano, dia 1º, nós temos a posse dos prefeitos eleitos e reeleitos. Qual o balanço que o senhor faz até agora das informações recebidas pelo TCE das equipes de transição? É a melhor possível. Aliás, eu volto ainda mais no tempo para dizer que o tribunal acertou muito, Douglas, quando ele, ao invés de fazer apenas fiscalização concomitante, ou seja, a posteriori, ao invés de fazer fiscalização só do que já foi prestado conta a posteriori, fazer concomitante, porque você corrige os rumos, você não deixa o desperdício ocorrer. Num passado bem recente, o sistema de controle externo recebia as prestações de contas e, uma vez recebidas as prestações de contas, sobre elas iriam se debruçar e ver onde é que tinha as falhas. Consequentemente, ali ia gerar reprovação de contas, inscrição do gestor na lista de inelegível, multa ao gestor, condenação de pagar débito por os danos causados. Eu lhe pergunto, o que é que isso aí tem de resultado imediato para a população? Nenhum. Por quê? Porque aquele desperdício, uma vez feito, não se tem mais como você voltar no tempo e conseguir o resultado que teria obtido se ele tivesse corretamente sido aplicado. Então, o tribunal... Era mensal antes? O tribunal fazia esse acompanhamento assim, o sistema de controle externo no Brasil. Hoje o sistema está fazendo o controle concomitante. Ou seja, à medida que ele detecta as falhas, ele já interrompe. Ele bloqueia, como é o caso aqui agora. Ele bloqueia para garantir a finalidade do recurso. Consequentemente, você não vai ter porque falar em prejuízo ao erário. Mas esses relatórios que o senhor se refere, antigamente, eram mensais, final do mês, recebia? Todo gestor, todo mês, ele tem que fazer prestação de conta dos recursos recebidos naquele mês. E aí o tribunal recebia e tinha que se debruçar... sobre eles e depois que viu o resultado dessa análise. Agora não. Hoje o tribunal analisa e também faz o acompanhamento concomitante, do par e passo. E esse acompanhamento do par e passo resulta em economia de milhões, resulta em correção de rumos que beneficia muito a população. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos hoje, eu vou citar 2 programas que o tribunal tem acessível a qualquer pessoa do povo que acompanha. Você acessar o Web Licitações, ou Obras Web, no site do Tribunal de Contas. Você vai enxergar que todas as licitações feitas em todos os órgãos públicos estão ali publicados. Quem não publica as licitações que vão ocorrer, o tribunal já parte do princípio de que ela foi montada, porque não informou, não cumpriu a lei. Então, quando ele informa, qualquer pessoa do povo, inclusive, pode ir ao local onde está anunciada a licitação
e verificar se a situação de normalidade ali ocorre. E tem todos os dados lá. Todos. Então, na hora que você depara-se com uma situação que lhe chama a atenção de anormalidade, qualquer pessoa do povo pode entrar no mesmo computador, no link da ouvidoria no tribunal e comunicar. De imediato, o tribunal suspende a licitação. Ora, qual é o dano que vai causar se você já suspendeu na raiz o problema? Por outro lado, digamos que a licitação foi exitosa, tudo foi dentro dos conformes da lei, ela vai para a segunda fase, a contratação. Digamos que seja a construção de, por exemplo, uma escola. Ali vai ter um cronograma físico-financeiro. A obra ela tem começo, meio e fim. É razoável o gestor liberar os recursos de uma obra que ainda está no alicerce e o cronograma financeiro já está no teto? Não é razoável, porque ela tem que andar no para e passo, cronograma físico e financeiro. Quando ocorre de não estar, o que é que o tribunal faz? Bloqueia a conta, notifica o gestor e o construtor para colocar no prazo X cronograma físico e cronograma financeiro na mesma altura. Eu lhe pergunto, isso acontecendo, é possível a gente ainda falar em obra inacabada? Não tem. Não tem como. Então, quer dizer, à medida que você age concomitantemente, à medida que você age do para e passo, ganha a população. Que uma obra que demorava anos, ficava intermináveis. Tem a história de uma criança, eu não sei qual é o município do Brasil, que os pais contaram que, com a maior alegria, viram a construção de uma creche. E a obra começou, de repente ela teve um fim trágico, não se acabava, e aí o filhozinho, que ia para a creche de 1 ano, 2 anos, chegou para a fase de 8, 9 anos, e quando concluíram a obra, disse ao menino que foi criança esse período todo, não pôde ir para a creche. Porque não foi porque demorou demais, tornou para aquela família, sem qualquer validade, a construção daquela creche. Então, hoje o tribunal tem sido muito efetivo nessa história do acompanhamento concomitante. Daí eu fiz todo esse preâmbulo para mostrar a oportunidade de sua pergunta com relação às transições. É a hora que um gestor vai sair, o gestor que vai sair, ele precisa se conscientizar que do dia que a eleição aconteceu para o dia que a gestão vai terminar, restam poucos dias. O quê? 85 dias, depois 70, depois 60, depois 40, depois 50. É razoável estar tomando medidas que não diz mais respeito à minha gestão? Vou dar exemplo aqui. O gestor passou ao longo dos 4 anos, não chamou ninguém aprovado em concurso. Faltando 15 dias para entregar à prefeitura, ele chama uma lista para gerar despesa para o outro, aí se analisa. O limite de gasto de pessoal está sendo observado? O limite financeiro para poder honrar com esse compromisso está sendo observado? O que é que acontece muitas vezes? O gestor faz uma medida populista, convoca os que foram aprovados e joga a responsabilidade para o outro. Faz uma licitação. Faz uma licitação para construir uma obra, por exemplo, de 8, 10 milhões, faltando 15 dias para sair da gestão. Essa obra diz mais respeito à gestão dele? Quer dizer, são coisas assim que o tribunal vai ter que interferir. E interfere fazendo o quê? Mandando suspender, porque não é razoável. É necessário chamar os concursados? Sim, mas ao longo de 4 anos tu pôde chamar e tu não chamou, vai chamar faltando 15 dias. O concurso que foi feito no início da gestão, os concursados vão ser chamados no final da gestão? Exatamente, quer dizer, para gerar impacto para o outro e sem se ter certeza de que se aquilo cabe dentro do limite de gasto de pessoal e dentro do limite financeiro. Tem os recursos para bancar? Então, tudo acontece numa lógica chamada responsabilidade fiscal. O município não pode gastar mais do que o que ele tem. O gestor, em final de mandato, tem que se conscientizar que ele é gestor por alguns dias. E o gestor que está chegando, ele tem todo o direito, é aí onde essas transições oportunizam, conhecimento da máquina. Para quê? Para que, neste período, não gere descontinuidade de serviço público. Porque, existindo descontinuidade, quem é que vai ser penalizado? A população. Você pode parar atendimento em posto de saúde, você pode parar atendimentos de limpeza pública, vira um caos. Então, há de se ter uma normalidade. E o tribunal entra como órgão o quê? Balizador, não permitindo que haja descontinuidade. Quando há um risco desta descontinuidade ocorrer, o tribunal interfere com os recursos, com as medidas que estão a seu dispor. Quais são? Bloqueio de contas, suspensão de atos, tudo no sentido de dar normalidade administrativa. Presidente, o senhor disse que, no geral, as transições estão surpreendendo o TCE, estão acontecendo de uma forma muito célere, transparente, mas existem casos, nós
inclusive falamos de vários, picos, por exemplo. Existem casos em que os gestores que vão ingressam no TCE, notificam o TCE que estão tendo dificuldades, que as informações não estão sendo repassadas em sua totalidade. Nesse caso, como é que procede o TCE? Nós fizemos, uma vez concluído o processo de eleição, nós fizemos um treinamento em Teresina e 3 encontros regionais. Um em Parnaíba, um em Picos e um em Floriano. E 4, e um em Bom Jesus, além do de Teresina. 5 encontros. Para quê? Conscientizar os gestores que a transição está na lei, é obrigação. O gestor não pode dizer, eu não quero, eu não vou fazer. Tem que fazer, é a lei. Por outro lado, o tribunal deixou claro os atos que o gestor pode fazer, pode tomar e os que não pode. E deixou dito também que uma vez feito o que não pode, o tribunal vai interferir e vai tornar sem efeito. O tribunal está fazendo simplesmente o que avisou para todos os gestores do Piauí, nos 224 municípios, de que faria. Felizmente, o tribunal foi ouvido. Os problemas aconteceram, mas foram poucos. Você vai analisar, de 224 municípios, as ocorrências representam muito pouco. Prova de que está havendo maturidade, conscientização de que a máquina pública não é propriedade de quem está à frente dela, é propriedade do povo e, como propriedade do povo, você tem satisfações a dar. E essa satisfação é o cumprimento da lei. Ainda sobre os prefeitos, presidente, o TCE divulgou recentemente um ranking que me chamou muita atenção, que era um ranking dos salários dos prefeitos, de todo o Piauí, fazendo um ranking completo, mas destacando os mais altos e os menores. Então, nós temos entre os menores salários aí em torno de 10, 11 mil reais. Mas nós temos, eu não lembro exatamente qual município, mas temos um município do interior do estado, que não é um município tão grande, cujo prefeito vai receber 30 mil reais de salário. Quer dizer, um salário muito maior do que o salário, por exemplo, do prefeito da capital. É uma lei municipal ali, regida pela Câmara, pelo Executivo Legislativo, mas tudo tem um limite, presidente. Toda a regulamentação legal para a questão salarial precisa ser observada. Os que ousarem descumprir essa legislação responderão por isso. Então, lhe digo sem nenhum medo de errar, que o tribunal vai fazer esse monitoramento. Geralmente ele ocorre de um exercício para outro. E todas as remunerações, elas têm uma lógica. A lógica é o cumprimento da lei e é a lei. Então, todos aqueles que estiverem de conformidade com a lei, cumpriram sua obrigação. E os que não fizeram, vão ter que corrigir e, consequentemente, se for o caso, fazendo restituição de valor. Então, a prudência recomenda o cumprimento da lei. Uma lei que, eu lhe digo, tem que atentar para o bom senso. Não pode acontecer disparidade injustificáveis, você colocou bem. Agora, é uma lei municipal, mesmo que esse valor, vamos considerar o de 30 mil reais, ele tenha sido definido dentro de todos os parâmetros legais, aquela história de dizer, olha, é legal, mas é imoral. Quer dizer, mas infelizmente, se foi, o TCE não tem muito o que fazer, porque... Mas essa questão de disparidade entre os municípios, assim como agir. Ainda que seja por lei municipal, essa lei municipal tem que atentar a critérios que não seja díspares em relação a município congêneres da mesma lógica. Então, é possível agir e colocar dentro do patamar igualitário. Então, por exemplo, a gente está falando aqui, os municípios menores, né, municípios menores, aí até um salário, imagino eu, de 10 mil reais, município 0,6, que é o menor, até um salário de 10 mil reais, eu considero um salário razoavelmente alto, para um 0,6, mas os municípios similares, esse aqui paga 18 mil ao prefeito, esse aqui, como eu disse, paga 30. Então, são realidades extremamente semelhantes, com essa disparidade toda, aí cabe uma... Você já foi ao cerne da questão. Como um município 0,6 tem uma realidade salarial maior do que um que é 1,0, 1,2, 1,8, 3,0, só aí já há uma contradição. Então, existe lógica a ser observada. Existem princípios constitucionais a serem observados, porque senão essa lei ela facilmente fica rotulada de inconstitucional. Presidente,
hoje, com esse controle par e passo que o senhor falou, além disso, se mantém a análise mensal, os conselheiros técnicos se debruçam sobre as contas, é um trabalho permanente em diversas áreas. Obviamente que hoje também, além desse controle bem de perto do Tribunal de Contas do Estado, a Justiça também não tem perdoado excessos, falhas, desvios, mas ainda assim, no Piauí, a gente observa, o tribunal observa casos, vamos usar a expressão, até escandalosos ainda. Infelizmente, existe sempre os que não querem fazer direito. A nossa alegria é que eles não são a regra. O tribunal tem investido muito, Douglas, em treinamento, pedagogia, porque me parece que o que é mais comum é o despreparo. Muitas vezes um gestor é bem intencionado, mas ele não tem a formação, ele não tem experiência nenhuma para aquela confiança que o povo... Às vezes nem ele, nem a equipe. Nem a equipe. Então, quer dizer, o tribunal tem jogado muito em pedagogia. Nós temos uma escola de contas, você tem ideia. Agora, na segunda quinzena, final da primeira quinzena de janeiro, vamos fazer um treinamento com todos os gestores do Piauí. Para quê? Já a primeira leva de observações a ser observada para essas equipes. Olha, a parte de contratação precisa ser observado isso, a parte de licitação tem que ser observado isso, a parte que envolve recurso humano, pessoal precisa ser observado isso, a parte de obras e serviços tem que ser observada assim, os limites constitucionais precisam ser avaliados desta forma. Então, tudo isso no sentido de prepará-los para que possa desafiar, responder bem aos desafios a que estão submetidos. Então, eu digo isso, que existe muito ainda despreparo. E, infelizmente, em todo lugar, existem os que querem fazer errado, os desonestos. Mas eu posso dizer, ao longo desses anos que tenho ficado aqui no tribunal, que a regra tem sido mais o despreparo. Os desonestos existem, mas não são a maioria, não. E a resposta que está sendo dada a estes mesmo, que você colocou bem, tanto por parte do tribunal como por parte do Ministério Público, das polícias, da justiça nas suas diversas formas, tem coibido. Você vê que estão tendo problemas graves, problemas com processos penais complicados, processos de improbidade complicados, com devolução de recursos e, consequentemente, bloqueio do seu patrimônio para poder suprir as deficiências e os danos que causaram. Então, é uma lógica de atuação agora em rede. Ninguém age mais isoladamente. Você pega no âmbito do Tribunal de Contas, existem parcerias hoje com as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, parceria com a Receita Federal, com a Previdência Social, com as corregedorias, com as ouvidorias, com as controladorias, Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, TCU. Existe hoje uma rede de atuação e com as diversos ramos da justiça, justiça comum, justiça eleitoral, Ministério Público do Trabalho, Federal, Procuradoria da República, ou seja, há uma ação hoje em rede. E eu acho que isso está coibindo muito a criminalidade e os atos de improbidade. Isso é certeza que vai deixar de existir? Não. Infelizmente, essa lógica não vai nunca se chegar a zero, que era o que todo mundo sonhava, mas, à medida que há uma atuação em rede rigorosa, ela tende a ser bem reduzida. Infelizmente, presidente, por má índole ou por falta de preparo, o erro é penalizado da mesma forma. Aí é onde eu digo que o gestor que está bem intencionado, ele deve ouvir muito o tribunal. Tem uma dúvida, eu digo muito isso nos encontros que vou, tem uma dúvida, não toma essa decisão antes de se inteirar da situação, vai ao Tribunal de Contas, ouve os técnicos, ouve o Ministério Público do Tribunal de Contas, ouve os conselheiros, e aí sim você toma uma decisão de uma forma muito mais madura. Agora, você tem dúvida e toma as decisões, aí é aquela velha máxima, você assumiu o risco de, ainda que não tenha a intenção, responder pelo dano que causou. Eu ouvi uma vez de um gestor, exatamente isso que o senhor falou, aliás, eram 3 gestores, eu estava conversando com os 3, eles dizendo o seguinte, olha, o TCE, elogiando o TCE, as ações do TCE, mas essa questão de toda hora consultar o TCE, eu sinto até vergonha. Ora, mas o TCE existe para isso mesmo. O tribunal tem uma função punitiva, mas antes tem uma pedagógica. Exato. Então, assim, eles discutindo na questão de licitação, eu falei, poxa, mas vamos lá, se tem uma licitação, vencer a empresa tal, e essa empresa já, em outras situações, ou em outros municípios, já apresentou problemas, desistiu de obra, entregou a obra com qualidade inferior,
falou, bom, essa empresa ganhou, mas ela tem um passado... Então, não tem nenhum problema pegar todo o processo, levar o TCE e pedir um parecer do TCE. Ouvi. O tribunal sempre faz essa orientação com muita alegria, porque ele está contribuindo para evitar desperdício de recursos públicos e, sobretudo, de um gestor que não queira assumir um risco dessa natureza, não vem assumir por uma decisão que não tomou. Então, sempre que o tribunal está podendo, faz isso. Você tem uma ideia? O tribunal, ao longo dos anos aí, fez inúmeros encontros regionais, vez por outro, no local que já esteve, volta novamente. Aqui na Escola de Conta, o tribunal recebe equipes até do município tal, quer fazer um treinamento aqui na própria escola, quer trazer os secretários, os contadores, aqui mesmo na sede do tribunal faz esse treinamento, ou seja, tudo no sentido de torná-los aptos a praticar os atos da forma acertada. Então, o que o tribunal pode fazer é dar sua força, sua pedagogia para evitar os erros. Agora, os erros, uma vez constatados, o tribunal também vai constatar e vai fazer a punição na medida que a lei determina. Infelizmente, não podemos fugir da nossa obrigação. Presidente, esses treinamentos são gratuitos? Todos. Quer dizer, e com detalhe, esses treinamentos eles existem para os gestores e também para a população. Ou seja, a população que quer fiscalizar a vida administrativa do seu município. É um jovem, é uma pessoa que é formada numa área que não é específica do que ele está se propondo. Ele quer fazer um treinamento para acompanhar a vida administrativa do município. O tribunal faz o treinamento, é o que chamamos de controle social. E assim nós tornamos cada uma dessas pessoas treinadas como um parceiro do tribunal na fiscalização dos recursos. Aliás, eu só falando isso, eu me lembrei aqui da minha própria profissão, quer dizer, jornalistas também. Sim. Então, vamos entender melhor como é que se faz a fiscalização. A partir de agora, o tribunal vai e dá aquela orientação que... Jornalista, tudo está dentro do controle social. O poder de imprensa, que é um poder de formar e informar. E eu tenho aqui uma gratidão muito grande à imprensa. A imprensa ela tem ajudado muito o tribunal, divulgando as ações do tribunal, orientando os gestores na lógica da escola de conta. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. E digo a ela, na hora que ela mesmo quiser fazer um treinamento lá, vendo como é que ela mesmo chega a essas informações de forma mais rápida, como proceder em aspectos dessa natureza, é com o maior prazer. Lá temos diariamente recebido pessoas com essa ideia de treinar e sempre são bem acolhidas lá no tribunal. A nossa escola de contas sempre está de portas abertas e os técnicos do tribunal para esse tipo de treinamento. Os prefeitos têm procurado com mais frequência? Mudou muito. Olha, Douglas, onde eu digo, a gente às vezes termina por generalizar. Os políticos, não. Política não é diferente de outras profissões, não. Você vai lá para qualquer classe, médicos, advogados, juízes, todas elas têm os que são muito comprometidos e às vezes os que não são. Então não é diferente no mundo político. No mundo político tem bons políticos, tem maus políticos. Não é uma lógica que faz ninguém bom por ser isso, não. Então, todo lugar tem os que estão determinados, bem intencionados, e infelizmente tem aqueles que são mais relapsos. Em todo lugar é assim. Então, existem bons jornalistas, existem bons políticos, existem bons juízes, existem bons conselheiros, existem bons promotores de justiça, e existem os que também são mais relaxados. Isso aí é em toda profissão. Em toda lógica existe essa diferenciação. Então, não existe uma classe que diz, é impossível nessa classe aqui não ter aquele que destoa. Não. Todo lugar tem os que se destacam, tem responsabilidade, e toda classe tem os que são menos responsáveis. A lógica, presidente, é a lógica da vida. Essa questão de integração, não é bem uma integração, mas essa proximidade entre os poderes, como o senhor falou. Olha, o Executivo pode buscar a Escola de Contas, pode buscar pareceres do Tribunal de Contas do Estado, o Legislativo da mesma forma, a população da mesma forma. Recentemente, aliás, desde o início do governo, o governador Rafael Fonteles tem feito algumas viagens ao exterior na captação de investimentos, na captação, aí tem como projeto principal hidrogênio verde, mas na captação de recursos, enfim, e o que eu achei interessante é que ele tem levado integrantes de vários poderes, entre eles do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, é esse tipo de prática que é importante para o gestor, dando como exemplo, citando como exemplo, uma modalidade em si. Quer dizer,
não havia, digamos, uma obrigação, porque é uma fase de captação de recursos ainda, enfim, mas ainda assim levar o integrante da Corte de Contas para acompanhar os diálogos, as conversas, o princípio de tudo, isso já mostra uma transparência já Deixa original. eu lhe dizer, eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar duas missões dessas. Quando o governador me chamou para uma dessas missões, ele me apresentou uma justificativa que achei muito sensata. O que é que ele disse? Ele disse: presidente, eu governo hoje um Estado pobre e eu preciso captar recursos para desenvolver o Estado. A Ásia hoje tem muitos recursos para investimento nestas áreas que nós aqui buscamos, energia limpa, essas que você falou, hidrogênio verde, a questão do porto, intermodal. E existe, por parte de quem quer investir no Brasil, um receio quanto à segurança jurídica. Segurança jurídica. Por exemplo, quando eu apresento um projeto desse no exterior e mostro que Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça estão aliados, eu provo que aquilo não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Consequentemente, aqueles que estão querendo segurança, e no caso aqui é a jurídica, para investir, eles se sentem mais respaldados para fazer. Então, a lógica do governador é essa. Eu preciso convencer investidor. E investidor que quer vir investir precisa garantia. E uma delas é a segurança jurídica. Então, quando a coisa funciona com essa transparência que você diz, quando ela funciona com esta lógica de integrar os poderes do Estado como um projeto de Estado e não de governo, a chance dele ser exitoso é maior. A chance dele ser exitoso é maior. Nós temos lógicas aqui que comprovam isso. Por exemplo, se você for pegar a maior obra pública, Douglas, que o Brasil tinha, que o Piauí tinha, por exemplo, era a barragem de Boa Esperança. Um projeto hoje de energia limpa produz, se eu não estou enganado com essa precisão, mas eu acho que não estou, 3 vezes o que a barragem de Boa Esperança produz. E esta lógica é com energia limpa, gerando muito emprego, gerando muita divisa para o município onde ela foi instalada e muita divisa para o Estado. Eu te pergunto, este tipo de busca de investimento não se justifica? Está aí um caso exitoso. Por exemplo, nós temos aí o desafio, o governador fala muito dessa história do intermodal, dos intermodais. O que é? Sul e norte e porto. Eu preciso interligar parte do transporte por hidrovia, parte por ferrovia e parte por ferrovia. Sem investimento, isso acontece? O Estado tem esses investimentos para conseguir isso? Não. Então, como é que você vai fazer? Você vai tentar captar esse recurso. Como é que você capta esse recurso? Buscando. E quem quer investir vai querer segurança de que não vai ter dor de cabeça quando estiver aplicando. Então, a lógica me parece acertada e acho que os resultados já obtidos justificam, de fato, o que efetivamente está se buscando. Os investimentos estão chegando. Os investimentos estão chegando. E eu acho que o que todo piauiense quer é isso. Me disse o governador uma vez que luta muito pelo porto, porque só o fato do Piauí não ter um porto perde 600 milhões por ano. Porque todo o escoamento de produção vai ou para está aqui no Maranhão ou para o Pecém, no Ceará. Por exemplo, essa lógica agora dessa descoberta dessa jaziga de ferro em Iripiri. Eu tenho informação que hoje 120 carreiras dia transportam em carretas bitrem o minério de ferro para o porto de Pecém, porque aqui nós ainda não temos o porto com esta capacidade. Nós não temos ainda, nós já temos um terminal pronto, mas o terminal que faz esse tipo de transporte ainda não temos. Nós temos um, então, são 6 profundidade, né? Calado de 9 metros, o nosso parece que esse aí é um calado de 14, são as informações que eu tenho. Então eu lhe pergunto, eu tenho o porto estruturado para isso, vai dar o Piauí maior investimento? Vai dar o Piauí maior o volume de recursos? Vai, porque esse recurso que vai deixar de ser transportado via porto do Piauí, enquanto não tem apropriado para esse tipo de escoamento, vai ser via Pecém ou via Itaqui. Então, me parece que no campo das políticas públicas, e o que o tribunal faz hoje é discutir e acompanhar políticas públicas. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, recentemente, uma parceria com o Ministério Público do Estado, um trabalho bem conduzido por uma promotora chamada doutora Áurea.
ganhou, inclusive, ela uma premiação nacional por o desempenho do seu projeto Lições Zero. É uma parceria com o Ministério Público, coordenada pela doutora Áurea e o Tribunal de Contas. Eu lhe pergunto, medida de acompanhamento de política pública, resolve ou não resolve a vida do cidadão? Melhora ou não melhora a vida do cidadão? Melhora. Então, como é que na política do Estado, de investimento do Estado, nós vamos deixar de acompanhar as políticas públicas, vendo que elas, agregadas, podem trazer bons resultados para a população? É onde nós estamos cada vez mais convencidos que o maior papel do Tribunal de Contas é fiscalizar, punir quando está errado, mas investir em pedagogia, mas, sobretudo, no acompanhamento das políticas públicas. O que interessa mesmo é fazer com que os serviços públicos funcionem e funcionem de melhor qualidade. Porque quem banca a sociedade, pagando seus impostos elevados, é a população. E se ela paga os tributos, ela quer, logicamente, contrapartida em serviços de grande qualidade. E é isso que o tribunal tenta fazer quando faz o acompanhamento das políticas públicas. Presidente, nós temos uma definição muito clara em relação a percentuais de aplicação de recursos na educação e na saúde em especial. São duas áreas onde os percentuais são claríssimos. Você pode até exceder, mas deixar de aplicar, ou seja, e principalmente constatando que deixando de aplicar e tendo problema em UBS, em medicação, contratação de profissionais, isso é crime e o TCE está lá para fiscalizar e outros órgãos também. A avaliação hoje é uma avaliação positiva também, ou seja, cada vez mais os gestores estão aplicando os recursos necessários. E não só isso, não só aplicando, mas aplicando bem, porque podem aplicar, mas aplicar mal. Você pode ter um município onde o percentual até é maior, mas ele é mal aplicado e falta remédio, falta médico. Essa situação, saúde e educação hoje, como é que o senhor avalia? Sua colocação é perfeita. Quer dizer, o limite de gasto de educação, 25%, e saúde, 15%. Aí eu pergunto, só gastar aquele valor automaticamente já deu o serviço? Aí nós temos realidade de município que gasta mais de 30% com saúde e o resultado não é bom. E tem resultado de município que gasta 15% e é muito bom. Ou seja, tem que saber como está a otimização dos gastos. Daí é onde eu falo na necessidade de fazer o acompanhamento das políticas públicas. Você está gastando, mas você está gastando bem? Então, tem casos aqui de município que com um investimento na faixa de 15% faz plantão, atendimento médico e odontológico. E tem município que com valor maior não faz o atendimento odontológico. Então, um está gastando melhor. Eu estou com isso dizendo que aquele que não tem está mal intencionado? Não. Mas é onde a discussão da política pública pode auxiliá-lo a fazer esta condução para um resultado melhor. Quando o tribunal fez uma parceria com o Unicef. O Unicef hoje está sediado no Piauí dentro do Tribunal de Contas, nas dependências do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas fez esse convite para funcionar lá. Por quê? Porque o Unicef faz essa menção todinha de classificação das escolas, como isso avança para as crianças, de qualidade. E ela faz tipo um ranqueamento. Quem atinge aquelas conquistas, melhora a escola e melhora o serviço de educação para as crianças pobres. Aí eu te pergunto, à medida que o Unicef vai fazendo isso, qual é a escola que não vai querer de outro município se exemplar naquilo ali para na outra vez não sair mal ranqueada? Então ela estimula para uma concorrência sadia e os resultados tendem a melhorar. Então toda essa lógica de inverter a ação do tribunal apenas como órgão que faz controle a posteriori, para fazer o controle concomitante, tem exatamente este condão: melhorar os serviços públicos, porque só assim melhora a vida da população. O que é que adianta o tribunal constatar má aplicação de recursos, mas não apontar de como conduzir para que eles consigam o melhor resultado? Fica uma coisa sem sentido. Quer dizer, temos que fazer a fiscalização, as punições, mas, sobretudo, a pedagogia e o acompanhamento das políticas públicas para que o serviço público possa melhorar. Sua observação é perfeita. Presidente, eu não lembro exatamente o ano, mas não faz muito tempo, não. Sei, 4 anos, 5 anos, que o TCE fez uma fiscalização surpresa em vários municípios do Piauí, claro, através de observação das contas, mas também recebendo denúncias da população. E essa fiscalização foi especificamente sobre educação. E aí o resultado, porque os fiscais, os técnicos do Tribunal de Contas, conversaram com professores, com alunos, e registraram essas escolas,
fizeram fotografias. Presidente, era algo de dar, assim, pena, porque enquanto... Mas aí, assim, os técnicos colocaram os dois lados. Exemplos de sucesso, escolas bem estruturadas, muito bem feitas, e outras, presidente, de palha. Quer dizer, há 4 anos, há 5 anos, agora, escolas de palha ainda em cidades do interior do estado, coisa que você vê em países aí... São... Filtro adaptado. Filtro adaptado, quer dizer... Carteira, sem carteira, sentada no chão. Professora que ministra todas as disciplinas, você não tem uma... Agora eu lhe pergunto, quando você faz esse acompanhamento, como está sendo feito, concomitante, olha como é que essas escolas estão mudando e mudando para melhor. Veja hoje o resultado das estruturas físicas. Nós já estamos falando de várias escolas aqui no Piauí, com tempo integral. O Estado já ousa buscar chegar ao final de 25 com todas as escolas em tempo integral. Universalizar o tempo integral. Então, quer dizer, quando se dá ênfase a crescimento da qualidade do serviço, a política pública tende ao resultado ser o melhor possível. Por exemplo, eu vejo com muito bons olhos hoje o que estou vendo aí recentemente, o prefeito eleito de Teresina e o governador do estado sentando para discutir a política de saúde da capital. Isso é prova de maturidade. Estiveram juntos em Brasília. No meu modesto entendimento, isso é prova de maturidade política. Ou seja, passou-se as eleições, um é de um partido, o outro de um partido, agora tem uma causa, a causa é dos dois, é o quê? O interesse público. Nós vamos aqui unir nossos esforços para resolver o problema de saúde do município de Teresina, que é o que importa. Então, esse tipo de atitude, no meu modesto entender, é muito válido. É uma forma de dizer que você pode fazer política partidária, mas separando ela das políticas públicas. O tempo de política partidária é no tempo da eleição. O tempo que vem são as gestões, vai ter que ter o compromisso de gerir bem, de dar o melhor para que a população possa responder positivamente às administrações. E isso me parece uma grande prova de maturidade política. Eu fico feliz quando eu vejo situações assim. Presidente, as fiscalizações de forma surpresa continuam acontecendo? Sim, de forma surpresa. Se você consegue monitorar dessa forma, os resultados são sempre promissores. E digo sem medo de errar, cada vez que passa, a gente percebe como há mais comprometimento, porque há certeza de que está sendo monitorado. Qual é o professor que nós lembramos? Era o que era mais exigente ou era o que era menos exigente? Nós fomos alunos muitos anos. Qual é o doutor Igreja? Qual é os professores que chamaram mais a atenção da gente, que a gente lembra mais? São aqueles que foram rígidos. No tempo, a gente até pode dizer, rapaz, Caxias demais, mas lá na frente... Hoje, a gente olhando para trás... Diz, foi fulano de tal, foi fundamental na minha educação. Então, onde eu digo, o acompanhamento torna o acompanhado mais zeloso, mais preocupado, mais comprometido. Isso é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Presidente, vamos fazer... Eu sei que o tempo está, mas é rara a oportunidade, então eu quero aproveitar aqui o máximo para a gente até informar a população. Vamos tentar aqui esclarecer um pouco do trabalho institucional do Tribunal de Contas do Estado. Os julgamentos que o tribunal faz, todos eles são públicos? Todos eles. Todas as sessões, qualquer pessoa pode ir até o tribunal e acompanhar? E o tribunal tem julgamentos dos processos mais complexos, eles são presenciais, e os processos mais rápidos, até para poder você conseguir fazer uma prestação jurisdicional maior, são virtuais. Mas todos com o intuito de deixar a população participar, vendo, e são inclusive transmitidas. Os virtuais estão lá, você pode acompanhar também. Sim. Pode acompanhar. Os julgamentos virtuais, você acompanha o resultado dele e acompanha através das pessoas que representam as partes. Só que são processos mais simples. Geralmente os processos complexos, eles entram na parte de discussão presencial. Presidente, outra questão que a população questiona muito. Você tem aí, eu não sei se os níveis são esses, o senhor que é o especialista, mas normalmente se fala, num julgamento de contas, se fala em aprovação, se fala em reprovação, mas se fala em um tipo de resultado que a população questiona muito, a aprovação com ressalvas. Explico. A aprovação é quando você não tem nenhuma falha, nem de conteúdo e nem formal.
A reprovação é quando a prestação de contas trouxe vícios que são insanáveis e que, por essa razão, as contas não podem receber o condão de aprovação. E regular com ressalvas, você está dizendo que é uma prestação de contas que tem falhas formais, mas que não comprometeram o conteúdo, ou seja, não tem assim algo do ponto de vista improbidade, não tem algo do ponto de vista indício de crime contra a administração pública. São falhas de natureza formal, que melhora se não tivessem, mas elas por si só não justificam uma reprovação. Aí o gestor é obrigado a corrigi-las? Todos os exercícios, há uma série de recomendações para os exercícios seguintes. As falhas formais não têm esse condão de comprometer a qualidade da prestação de contas, a decência da mesma. São pontuais ali. Falhas formais. Agora nós falamos muito de executivo, esquecemos muito do legislativo, cujo trabalho, o TCE também fiscaliza muito. Presidente, é impressão minha ou as câmaras municipais cometem mais crimes, erros, desvios do que os executivos? Em regra, as câmaras municipais têm poucos recursos. Os recursos da Câmara são, na sua quase totalidade, utilizados para pessoal. Agora, na mesma lógica de gestão de entes, de prefeituras, de gente que às vezes tem pouca experiência e afeição àquilo. Mas eu tenho notado um comprometimento muito grande por parte dos atuais presidentes da Câmara, até mesmo porque a VEP fez um trabalho brilhante nisso. O Cardoso é o presidente da VEP, ele fez um trabalho muito no sentido de mostrar qual é a responsabilidade do vereador, qual é a obrigação do presidente de um poder legislativo municipal, e isso tem contribuído para melhorar muito essa lógica de realidade das câmaras. Eu diria que foi um segmento que avançou bastante. Presidente, agora, com relação à aprovação, você tem um parecer técnico, um parecer político. Você tem o parecer do TCE, aí às vezes não há coincidência nos pareceres. Como é que a população entende essa... Não há isso. Veja bem, o processo como um todo, ele é todo técnico. Não existe essa lógica de um parecer é técnico, o outro deixou de ser técnico, não. O que existe é o seguinte: um técnico, quando se debruça sobre uma prestação de contas, ele, na realidade, ele não emite um parecer. Ele faz a análise do fato em si. E ele descreve o que ele encontrou. Só que aquele resultado encontrado vai por uma notificação à parte, que vai se manifestar sobre elas. E, em muitas vezes, eles conseguem comprovar que o que estava até ali sem justificativa passa a ter justificativa. Aí tem um parecer do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e um julgamento no âmbito do plenário. O que existe é que, naquele julgamento, existe um contraditório. O técnico, ele provoca o contraditório quando ele emite um parecer técnico. Ele responde, ele recebe a prestação de contas, debruça-se sobre ela e, sobre ela, ele faz um relatório. Aquele relatório vai encaminhar para o gestor que sobre ele se manifesta. Vai para um contraditório, que opina sobre o que disse o gestor. Vai para um parecer do Ministério Público e vai para o plenário. No plenário existe o princípio da ampla defesa, do contraditório. E muitas vezes, situações que passam despercebidas, porque é de cotejamento, para você saber se de fato justifica ou não a reprovação, você só tem condição de ver numa lógica de debate envolvendo as partes, porque senão o julgamento ficava desarrazoado, ou seja, fala o técnico e não fala a defesa, não fica uma coisa razoável. Só vou lhe mostrar como isso é tão simples, vou lhe contar um caso aqui de uma prestação de conta que exemplifica bem essa questão. Um gestor, eu não lembro aqui o nome do município, faz muitos anos isso, ele teve uma análise por parte do setor técnico e a prestação de contas, segundo os técnicos, só tinha atingido o total de 13% em gasto com a educação. O mínimo é 15%. Esse processo teve todo esse trâmite aí que eu estou lhe dizendo. Quando ele chega no plenário, há o relatório e uma pessoa lá se manifesta para discutir. E se pergunta lá, o senhor é o advogado do prefeito? Ele diz, não, eu sou o prefeito.
eu vou fazer a discussão aqui do processo. E ele começa a defesa e diz, olha, de fato eu vi aqui o relatório, eu só apliquei mesmo 13% em educação, mas não passou despercebido uma coisa. Na mesma prestação de conta, na mesma análise, está aqui o saldo, e aqui está o extrato, que ficou na conta no dia 31 de dezembro. Então, se você somar o saldo que ficou do dia 31 de dezembro com o valor que foi gasto, passa de 15. Aí eu pergunto, eu só ter gasto 13 e deixado o dinheiro no cofre, porque senão eu ia desperdiçar recurso. Ou o correto era eu ter comprado aquilo de remédio, mesmo sem precisar, carro mesmo sem precisar. Só para cumprir uma... Só para poder somar aquele gasto e atingir o limite. Eu tinha sido responsável ou irresponsável. E as contas foram aprovadas. Aprovadas por quê? Porque o argumento é forte. Quer dizer, e eu vou dizer que o relatório foi mal feito? Não, o relatório foi perfeito. O relatório atestou os pontos que foram encontrados. O que foi encontrado é que o gasto foi 13%. Então, quer dizer, só numa lógica de debate, onde tem o técnico falando, o fiscal da lei falando, que é o Ministério Público, e a defesa falando, é que quem vai julgar vai analisar o todo. E cotejando esse número de informações, vai tomar uma decisão buscando ser justo. Então, quer dizer, não tem uma lógica que seja a opinião de um é diferente das outras. Todas elas são importantes. Todas elas atendem um momento e uma circunstância de momento. Aquele é um achado de momento, aquele é uma manifestação de momento, aquele é o parecer, e aquele debate é o todo. É o todo, porque fala a parte e fala o técnico. O senhor está falando no âmbito do tribunal, do TCE. E esse julgamento, quando é feito pela Câmara, as câmaras municipais? Do mesmo jeito. Às vezes as câmaras, o TCE emite, por exemplo, um parecer favorável. Não. Sim, aí é aquela história. Será que um julgamento que o tribunal faz, técnico, vai para uma Câmara, aí porque politicamente um lado tem uma maioria, aí diz que você pode tornar sem efeito por 2/3, mas só que aí tem um detalhe. Essas contas aí só é com relação às contas do prefeito. Porque com relação às contas do prefeito, o tribunal emite um parecer prévio. É como as contas do governador. O tribunal emite um parecer prévio. O julgamento é político na Assembleia Legislativa. Quando o senhor fala contas do governador e do gestor, o senhor se refere a quê? Veja bem, quando o tribunal emite, com relação às prestações de conta do governador, ele emite um parecer. Ali não é um julgamento, ele emite um parecer. Por que é um parecer? Porque o tribunal, por ser um órgão técnico, emite um parecer técnico para que o Poder Legislativo tome como base para fazer o seu julgamento, que é um julgamento político. Assim é com relação à Assembleia Legislativa, com relação às contas do governador. Quando o assunto é contas municipais, acontece o mesmo. O tribunal emite um parecer e a Câmara Municipal vai fazer um julgamento. Claro que aquele parecer do Tribunal de Contas técnico, formado por técnicos, deve nortear a decisão. Só que, em regra, a Câmara não vai julgar as contas de gestão. A única coisa é com relação ao parecer para a conta do chefe do Executivo, que não envolve ordenação. O chefe do Executivo, você vai analisar uma coisa mais macro. Os índices atingiu, não atingiu, a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida, não foi cumprida. Não é um ato de gestão. Quando é ato de gestão, é o que ordena a despesa, Câmara não tem poder para se manifestar sobre eles. Por exemplo, o Tribunal de Contas julga as contas da secretária de Educação do município tal, do estado tal. Estas contas não vão para a Câmara para ela poder desfazer ou não. Não é definitivo esse julgamento. Aí só pode haver modificação dela com um questionamento na justiça comum. Então são coisas distintas. Então as pessoas muitas vezes veem que essa manifestação da Câmara e pensam que isso aí diz respeito a qualquer ato de julgamento do tribunal. Não. Às vezes dizem assim, não, eles votaram diferente do tribunal. Não, o tribunal só emite parecer num caso, com relação às contas do chefe do Executivo. Aí não é julgamento, é emissão de parecer. Tanto é que o tribunal manda isso para o Legislativo. Encaminha o Legislativo tal, parecer prévio. Aí manda o parecer prévio, recomendando a aprovação, com ressalva, recomendando a reprovação, recomendando a aprovação com ressalva, aprovação plena. Ele manda esse parecer, como o próprio nome está dizendo, é uma opinião.
parecer. Só que quando ele faz o julgamento das contas de gestão, aí ele não diz parecer, ele diz assim, julgamento, aí é julgamento. Julgamento mesmo. Que faz, inclusive, coisa julgada administrativa e que só pode ser revista no âmbito do Poder Judiciário. Presidente, então, são coisas distintas. Queria agradecer muito a sua presença. E, aliás, não só esclareceu, mas acho que foi uma espécie de, doutor Paiva, um treinamento aqui que foi dado pelo presidente para todo o estado do Piauí, quem nos acompanha. Queria imensamente agradecer a sua presença, desejar ao senhor e toda a família um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E deixar também a oportunidade para o senhor se dirigir. Nós temos aí hoje 23, então temos poucos dias aí dos gestores que ainda estão no cargo, poucos dias para os novos gestores assumirem, então aproveitar para esse recado do presidente do Tribunal de Contas a esses gestores. Eu quero primeiro aqui agradecer o espaço, Douglas, você é um jornalista conceituadíssimo no nosso estado. Obrigado, presidente. Quero agradecer ao Grupo O Dia, que é um grupo conceituado de comunicação do estado do Piauí, que sempre tem ajudado o tribunal na sua missão de bem conduzir o seu mistério. Quero aproveitar o espaço para dizer para os gestores que estão há poucos dias de sair, para que continuem firmes na responsabilidade de fazer uma transição, como manda o figurino, honrada, dentro da lei, desejando aos novos gestores para que procurem o tribunal, procurem ser bem orientados para tomar decisões acertadas, tomarem decisões acertadas, que procurem participar desse treinamento logo na primeira quinzena de janeiro, que tem o intuito de trazê-los assim, a realidade de como formatar bem suas prestações de contas e acompanhar os passos junto ao Tribunal de Contas. E, por fim, desejar a toda a população um feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Jesus, que é luz, que é caminho, possa nortear nossos passos, nos tornar cada vez cristãos mais autênticos, mais comprometidos com o seu projeto de amor ao próximo. Obrigado, presidente. Mais uma vez, as portas estão abertas para o senhor retornar sempre. Muito obrigado.